Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: o fim da escala 6x1 vai quebrar a economia? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo, o link está na descrição do vídeo. Camaradas, note, um dos argumentos que começou a circular por aí, né, entre o empresariado, entre a burguesia, é que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais vai quebrar a economia, vai provocar desemprego em massa, vai provocar inflação, vai prejudicar o micro e o pequeno empresário e por aí vai. E aí vamos fazer um debate aqui muito sério sobre isso, explicando em detalhes. Eu não vou falar em economês aqui, eu vou ser o mais simples, o mais direto possível. Então, se você for economista, você vai sentir falta dos termos técnicos, mas aqui a gente quer fazer um debate direto, um debate didático, um debate simples de entender, beleza? Vamos lá. A primeira coisa a dizer sobre esse debate é a própria forma que ele acontece, né? Porque falam assim, a escala 6x1 vai prejudicar a economia. Aí aqui pensa a economia só como empresário, né? E o trabalhador? E a trabalhadora? Porque assim, a situação tá boa para você, seu salário tá bom, seu emprego tá bom, a vida tá barata, tá fácil fazer a feira no mercado, tá fácil pagar as contas, conta de água, conta de luz, o bujão de gás, a conta da internet, a conta do telefone, o IPTU, o IPVA, sabe? Então aqui tem uma primeira noção que é, para a mídia burguesa, para a Rede Globo, para o SBT, para a Record, para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para a Veja, para o grande empresariado, a economia é só o lucro deles. A economia é o lucro deles. Então quando eles falam vai prejudicar a economia, eles estão falando o seguinte, vai prejudicar o lucro deles, o bolso deles. A economia é feita por pessoas, né? E a classe trabalhadora é parte do país, né? É a maioria do país, né? É quem produz toda a riqueza, né? O famoso filósofo Álvaro Vieira Pinto, no livro Por que os ricos não fazem greve, um livro que vendeu quase 1 milhão de cópias, né? Isso antes do golpe de 64, o Álvaro Vieira Pinto fala, por que os ricos não fazem greve? Ora, porque eles não trabalham, né? Toda a riqueza é produzida pela classe trabalhadora. Então esse discurso que vai prejudicar a economia coloca como se o trabalhador, a trabalhadora não fosse parte da economia, né? Então começa aí a primeira falácia, veja, você é parte da economia, né? E a economia não está boa. O salário não está bom, o emprego não está bom, o custo de vida não está bom, nada está bom para a classe trabalhadora. Tudo pode e deve melhorar e mudar radicalmente, porque a vida não está boa, a vida está cada vez mais cara. Eu paguei ontem, gente, minha conta de luz foi R$555. R$555. A conta de água veio R$120. Junto a conta de luz e a conta de água, já vai bater 1.000 pau, pô. Né? Ainda bem que esse mês a gente não compra gás de cozinha, né? Porque o gás de cozinha aqui em casa dura mais ou menos 2 meses e meio, a gente comprou mês passado, esse mês não compra. Mas imagina no mês que tu compra gás de cozinha, paga conta de água, conta de luz. Minha Nossa Senhora, só aí vai quase um salário mínimo, pô. Sabe? Então a economia não tá boa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que toda vez que tem uma mudança para a classe trabalhadora, um direito para a classe trabalhadora, o discurso dos empresários, da burguesia, dos ricos, dos bilionários é sempre o mesmo. Vai quebrar a economia, vai gerar desemprego, vai quebrar a economia, vai gerar desemprego. Gente, não é exagero. Na época do debate sobre o fim da escravidão no Brasil, século XIX, o discurso dos empresários era esse. Vai quebrar a economia, vai quebrar a economia. O Bruno Formiga, meu comentarista esportivo preferido, até compartilhou no tweet dele uma foto, né, de uma matéria de jornal antiga com os empresários escravocratas, né, os donos de escravo falando isso, né? Não, vai quebrar a economia, não pode ter abolição. Se eu não me engano, o Bruno Formiga compartilhou um post do Iclis, do Obriga História, né? Então bota aí na tela, Maxwell. Então, veja, na época da escravidão, no fim da escravidão, já se falava isso, que é quebrar a economia.
Depois, quando veio a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, os empresários falavam a mesma coisa, a mesma conversa, o mesmo chaveco. Isso aparece muito bem no livro do Lira Neto sobre Getúlio Vargas, o volume 2 do livro, em que o Lira Neto faz ali um debate, né, uma biografia sobre a história do Getúlio Vargas, e na época que foi aprovada a CLT, a reclamação geral dos empresários, né? Bota aí na tela, Maxwell, o segundo volume da trilogia do Lira Neto sobre Getúlio Vargas. Aí depois, quando veio a aprovação do 13º salário, o discurso era o mesmo, gente. O discurso era o mesmo, que o 13º salário ia quebrar a economia, que não ia dar, que ia ter fechamento de postos de trabalho, que ia ter inflação, que as empresas iam sair do Brasil, né? Eu até escrevi um texto em que eu debato o tema, não é esse o foco, né? Mas eu passo pelo tema que é a Estratégia Democrático Nacional do PCB, em que eu faço um debate sobre a aprovação, né, do 13º salário. Coloca aí na tela, Maxwell, o texto está na revista Ópera. E assim, gente, a gente vai indo. Então, assim, veja, toda vez que teve um direito para a classe trabalhadora, toda vez, gente, veja, quando eu estou falando isso toda vez, não estou exagerando, não. Vocês pegam o livro 1 do Capital, edição da Boitempo Editorial. No livro 1 do Capital, o Marx está falando muito de reduzir a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Então, essa era a luta, em 1860, 70, reduzir a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Porque era o quê? Era 14 horas, 16 horas. E qual era o discurso dos industriais ingleses? Qual era a mentira, a ideologia da burguesia inglesa? Era não pode não, porque se proibir o trabalho infantil, e se reduzir a jornada de trabalho para 10 horas semanais, a economia vai quebrar, a Inglaterra vai afundar, vai tudo se acabar, vai ser desemprego em massa, as indústrias vão fechar, as fábricas vão fechar. Então, a primeira coisa, você tem que desconfiar de discurso de empresário. Você tem que desconfiar de discurso de gente rica, de bilionário, o discurso da mídia. Porque esses caras só estão preocupados com o lucro deles, com o interesse deles. Eles não ligam para a classe trabalhadora. Eles não ligam para você, trabalhador e trabalhadora. Eles não ligam para o seu sofrimento, trabalhando numa escala 6x1. Eles não ligam para seu baixo salário, para o quanto você é humilhado no trabalho. Eu já contei essa história várias vezes aqui no canal, gente. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei emprego com um CLT, né? Escala 6x1. Trabalhava como zelador numa escola privada aqui de Recife, e a minha patroa, a ex-patroa, né, era sádica, nazista, gostava de humilhar trabalhador, trabalhadora, né? Uma vez eu estava varrendo a quadra, né? Tinha um jogo das meninas, aí eu ficava responsável por varrer a quadra e tal. Aí ela chegou na quadra, eu varrendo, quase próximo de terminar. Aí ela chegou assim: Jones, tá fazendo o quê? Eu falei: não, dona Limar, tô varrendo a quadra e tal, não sei o quê. Ela fez: tá sujo. Eu fiz: onde, dona Limar, que tá sujo? Aí ela vai, tava comendo um pacotezinho de cookie, né? Tira o último cookie e joga o pacote no chão. Fala: limpe aqui. Sabe? Essa humilhação que o trabalhador passa. Todo mundo tem uma história de humilhação dessa. Quando eu era menor de idade ainda, eu trabalhava num quiosque de um argentino, né? Ali em Boa Viagem, e o argentino não deixava a gente comer até o último cliente ir embora, pô. Era 4 horas da tarde, 3 e tanta da tarde, eu tava com a fome da porra, não tinha almoçado, tinha bem 2 clientes, alguma coisa assim, e o cara não deixava a gente almoçar. Eu peguei a minha comida, eu levava a marmita, né? Porque ele nem dava comida do quiosque, o quiosque vendia empanada argentina, vendia não sei o que, alfajor, mas a gente nem podia comer. Eu levava a comida de casa e comia fria, porque não podia esquentar no micro-ondas do quiosque. Aí eu peguei minha comida para começar a comer, o bicho começou a gritar comigo, dizendo que eu não ia comer não, mandei ele tomar no cu logo, eu falei que ia comer sim, ele falou que ia vir para cima de mim, ia jogar minha comida no chão, eu puxei a faca para ele, eu fiz: venha, que eu furo seu bucho, venha encostar na minha comida aqui, que eu furo você todinho. Ele era muito maior do que eu, né, gente? Eu era jovem, 15, 16 anos, e aí, bicho, é isso, vai aloprar pro meu lado não, vai querer me humilhar assim não. Então assim, gente, esse povo não liga para vocês. Agora, vamos lá. Existe um problema real? Depende. Qual vai ser a consequência da redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais? A consequência imediata vai ser a necessidade de contratação em massa. É isso. É isso que vai acontecer. As empresas vão continuar funcionando nos horários regulares. Então a empresa funciona 24 horas. Vai continuar funcionando 24 horas. Vai ter que realocar o quadro de funcionários. Vai ter que fazer mais contratação. Vai ter que fazer mais contratação, sim. É isso.
Então vai gerar emprego. Tendencialmente, e aí não existem números muito precisos, alguns economistas falam de geração de 2 milhões de empregos, outros falam de geração de 4 milhões de empregos, outros falam de 5, outros falam de 6, já vi gente falando de 6 milhões de empregos. Fato concreto é, reduzir a jornada de trabalho vai ter como efeito imediato a geração de emprego, dado que tendencialmente, toda empresa vai buscar manter a sua fatia do mercado sem perder espaço para concorrente. Então, a coisa funciona basicamente o seguinte. Veja, se para manter a clientela que você tem, você precisa de, vamos imaginar, você precisa de 30 funcionários para hoje dar resposta às demandas que você tem. Com a redução da jornada de trabalho, vamos dizer que você passe a precisar para fazer uma escala que comporte ali de 40, né? Veja, ou você faz isso, ou você perde a clientela, ou você vai violar a lei e ter problemas legais. É basicamente isso. É isso. Então, a resposta imediata, sim, vai ser o aumento do emprego. Vai ser a geração de emprego em massa no Brasil. Aí alguém pode perguntar assim, mas Jones, isso não vai aumentar os preços? Pô, não necessariamente, gente. Sabe por quê? Porque a gente vive numa economia de mercado capitalista. E em vários setores, como nos setores de bens e serviços, há um limite para você aumentar os preços, simples e objetivamente. Dado que, e aí exemplos simples para vocês entenderem. Vamos lá, tem uma rua que tem vários bares. Por exemplo, aqui em Recife tem uma rua chamada Mamed, né, que tem vários bares assim juntos. Aí, um bar decide que ele vai aumentar muito o preço dos cardápios e o preço da cerveja, por exemplo. Bom, se ele fizer isso e outro bar não acompanhar esse aumento, não fizer o mesmo aumento, é isso. Sabe o que vai acontecer? O bar que aumentou muito vai perder cliente para outro bar, porque existe concorrência no mercado capitalista. Ainda que a gente viva numa era de monopólios, o próprio domínio do monopólio não nega a concorrência, faz com que a concorrência aconteça de maneira diferente. E nos setores do comércio e do serviço, tendencialmente a concorrência é mais forte porque você tem muitas micro, pequenas e médias empresas. Então há um limite para repassar o aumento de custo. É isso. Então não vai ter uma explosão inflacionária, não vai ter um aumento geral dos preços, isso simplesmente não vai acontecer. Dado que se um bar aumenta muito a sua cerveja, inclusive isso vai ser elemento de concorrência. O outro bar vai dizer assim, ó, aqui a gente não aumentou, ou aqui está mais barato, venha beber aqui. Mesma coisa um mercadinho, mesma coisa um supermercado, mesma coisa uma loja de eletrodomésticos, mesma coisa um shopping, mesma coisa um restaurante e por aí vai. Então existem limites, né, para uma dinâmica de aumento geral de preços. Prova disso é que, por exemplo, em 2020, em 2021, o preço do combustível subiu de maneira assustadora no Brasil, fundamentalmente por culpa da PPI, Política de Paridade Internacional de Preços, adotada pelo Michel Temer e continuada pelo Bolsonaro. No Brasil, mais de 80% de toda a circulação de pessoas e mercadorias é feita por meios rodoviários. A partir do momento que você explode o preço do combustível, da gasolina, do diesel, isso tem impacto inflacionário em toda a economia. Cresceu o preço das coisas, cresceu o preço das coisas, cresceu o preço dos alimentos, por exemplo, bastante e tal, mas isso não significou que todo aquele impacto inflacionário foi repassado para o consumidor final. Então, assim, você não viu restaurantes, bares, boates e tudo que você imaginar que foram impactadas diretamente pelo aumento do preço dos combustíveis no seu custo, por exemplo, ter o aumento de preços de 30% a 40%. Né? Se você for pegar o acumulado do aumento do custo do combustível em 2020, 2021 e por aí vai. Claro, 2020 tinha lockdown e tal, mas 2021 a coisa já começa no final a voltar a funcionar com algumas restrições. Em 2022 você não viu o aumento de 30%, 40%, 50%. Percebe? Há um limite para o repasse de custos. Há um limite para o repasse de custos. Dito isto, qual é a grande questão? Qual é a grande questão? Alguém vai dizer, mas Jones, mas as empresas vão fechar. Mas veja, gente, empresas no Brasil já estão fechando. Sabe qual foi o número de empresas que fechou em 2023? Foram mais de 2 milhões de empresas. Para ser preciso, 2,1 milhões de empresas fecharam no Brasil em 2023. Isso é um aumento
de 25,7% em relação ao ano anterior, 2022. O ano, pós-pandemia, né? Hoje, no Brasil, está fechando mais empresas do que na época da pandemia. As empresas já estão fechando. Mas, Jones, se reduzir a escala de trabalho, a empresa vai fechar mais. Não. Sabe por quê? As empresas vão continuar fechando no Brasil. Sabe por quê elas vão continuar fechando? Porque o problema central das empresas não é o custo da força de trabalho. Aqui é o ponto central. Veja, esse nunca foi o problema central de empresa. Custo da força de trabalho. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí eu vou explicar aqui para vocês em detalhe, inclusive para as micro e pequenas empresas. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção para você é puxar pela sua memória. Se você tem 30, 40 anos, e você tem uma empresa, tem um negócio, você viveu, por exemplo, o período ali de 2008, 2012, né? Final do segundo governo Lula, começo do primeiro governo Dilma. O salário mínimo estava crescendo, o poder de compra das famílias estava crescendo, o investimento público estava crescendo de maneira gigantesca. Veja, seu negócio prosperou, mesmo com o valor da força de trabalho. Pagar salário, pagar, sei o que, não era um problema para você. Você estava conseguindo ter lucro. Percebe? Por que você estava conseguindo ter lucro? Você conseguiu isso porque a demanda agregada estava crescendo. O que é a demanda agregada? É basicamente o que as pessoas têm para gastar, o que as pessoas, famílias, empresas têm para gastar e o crédito disponível na praça. Então veja, se a demanda estiver crescendo, provavelmente seu negócio vai prosperar. Então seu salão de beleza, sua lojinha que vende açaí, sua academia, seu mercadinho, seu estúdio aí de maquiagem, de cabelo, seu negócio de pilates, de artes marciais, de dança, de consertar celular, de fazer manutenção de computador, etc, etc, vai prosperar se a demanda estiver crescendo. Como é que a demanda cresce? A demanda cresce basicamente com o crescimento da massa salarial, crescimento do poder de compra dos salários, e o crescimento do poder de compra dos salários vem com o aumento do investimento, fundamentalmente do investimento público. Então, se você tiver crescente investimento público, já a gente vai debater em quê? Crescente investimento público e ganhos salariais para a classe trabalhadora, isso vai ter uma demanda maior e vai fazer com que a classe trabalhadora consuma mais no comércio e nos serviços. Porque, veja, gente, a conta é simples e você faz no seu dia a dia, que é o seguinte: quando você pega seu salário, o que você faz? Paga aluguel, faz a feira, paga as contas e por aí vai. O que sobrar é aí que você faz o cabelo, é aí que você vai para um jogo de futebol, é aí que você vai para um restaurante, é aí que você vai tomar uma cerveja, é aí que você vai para um show, é aí que você vai para um esteticista fazer uma unha, né? Fazer a sobrancelha, fazer a barba e por aí vai. Então, quanto dinheiro sobra para você depois que você paga aluguel, faz a feira, os custos com as crianças, paga a conta de luz, conta de água, conta de telefone, não sei o quê. O quanto sobra de dinheiro é o que você vai consumir com bens e serviços. Quanto maior está o desemprego, quanto menor tá os salários, gente, menos você vai consumir de bens e serviços. Então isso é lógico. A partir do momento que você consome menos, sabe o que é que vai acontecer? Empresas maiores vão ter capacidade de se manter no mercado porque elas têm mais escala, né? E empresas menores vão estar fechando. Exemplo básico, vamos imaginar que a gente tem um mercado de 1.000 pessoas, né? Aí você tem duas grandes empresas que dominam metade desse mercado, cada uma, né, ali com 250 clientes. Aí você tem 50 pequenas e médias empresas que disputam esses outros 500 clientes, beleza? Aí vamos imaginar que, aconteceu uma crise econômica e tal, e esse mercado consumidor de 1.000 pessoas, ele reduziu para 800. Muitos pequenos e médios empresários que disputavam essa fatia do mercado aqui de 500 consumidores vão fechar. Já as grandes empresas que dominavam 50% do mercado, elas não vão fechar. Sabe o que é que vai acontecer? É capaz de elas aumentarem o número de clientes, a fatia do mercado que elas dominam. Mas como assim, Jones? Porque a partir do momento que você fecha, vamos imaginar, você era uma pequena empresa, nesse exemplo, aí você tinha 5 clientes, beleza? Aí, baixou para 3. Aí 3 você não consegue se manter, aí você fecha, só que vai sobrar 3 clientes. Né? Sabe quem é que vai pegar tendencialmente esses 3 clientes? São as firmas maiores, que têm mais capacidade de publicidade,
tem mais presença, que tem mais estrutura e por aí vai. Então, isso é basicamente o que aconteceu no grande varejo brasileiro nos últimos anos. Gente, nos últimos anos, do final do governo Dilma para cá, com o golpe e tudo que veio depois, governo Temer, governo Bolsonaro, não cresceu o número de desempregados no Brasil? Cresceu. Não reduziu o poder de compra dos salários? Reduziu. Não aumentou a fome? Aumentou a fome. Não aumentou a miséria? Aumentou a miséria. Mas veja, o Magazine Luiza, a C&A, a Renner, a Riachuelo, o Atacadão, o Atacarejo, o Mix Mateus e por aí vai, esse povo não deixou de se expandir e ganhar dinheiro não. Como é que eles se expandiram, gente, se no Brasil nos últimos anos tem cada vez menos pessoas com dinheiro para consumir, com salário, com bons empregos, cada vez mais pessoas passando fome, pessoas endividadas, já a gente vai falar sobre isso, pessoas endividadas. Como é que eles cresceram? Eles cresceram porque a partir do momento que se encurta o mercado, o pequeno e o médio sai quebrando. O grande assimila a fatia do mercado que era do pequeno e o médio, e aí mesmo com o mercado encurtando, ele continua crescendo, entendeu? Então veja, a grande empresa, o monopólio, a empresa gigantesca, ela não depende de crescimento da massa salarial, de aumento do poder de compra da classe trabalhadora para manter sua taxa de lucro. Ela não depende disso. Já você, pequena empresa, depende. E eu tenho certeza que se você tem 30, 40 anos e você tem um negócio próprio, tenta tocar sua vida numa carrocinha de cachorro-quente, num açaí, num restaurante, num bar, numa lojinha de cabeleireiro e tal, você vai lembrar que há 10 anos atrás, por exemplo, você vendia muito mais do que você vende hoje. Que era mais fácil pagar as contas, era mais fácil tirar o lucro do mês, era mais fácil não entrar no cheque especial, não ficar no vermelho, não é isso? Então, veja, você que é pequeno comerciante, que é pequeno e médio empresário, você é a pessoa mais interessada do mundo em aumentar o poder de compra da classe trabalhadora, em aumentar a massa salarial e aumentar o nível de emprego. Porque quanto mais emprego, quanto mais renda está circulando na economia, maior é a chance do seu negócio prosperar. Isso por um lado. Por outro lado, além do aumento do desemprego, da informalidade, piora do poder de compra dos salários, uma das coisas que vem piorando muito no Brasil, a situação das micro, pequenas e médias empresas, sabe qual é? É que colapsou basicamente o consumo popular via crédito. Hoje no Brasil, gente, e assim, alguém pode reclamar comigo, mas a verdade tem que ser dita. Sabe quantas pessoas endividadas a gente tinha quando o presidente Lula assumiu o governo? 70 milhões de pessoas, né? Você consulta hoje o dado do Serasa, sabe quantas pessoas endividadas tem no Brasil? 72 milhões de pessoas. O programa Desenrola do governo Lula foi uma grande enganação, viu? E aí foi porque o governo Lula adotou uma formatação do programa para agradar basicamente os bancos, né? Para agradar a banqueirada, e não resolveu o problema do endividamento das famílias. Então, bota aí na tela, inclusive, Maxwell. Gente, é só vocês ir no Google e colocar lá quantas pessoas têm endividadas no Brasil hoje. Ou então, quantas pessoas têm endividadas no Brasil 2024. A primeira coisa que aparece é a fonte do Serasa, que é uma fonte super confiável, que faz esse levantamento de dados, que mostra que o Brasil hoje tem mais de 70 milhões de pessoas endividadas, percebe? Então, você tem massa salarial em baixa, você tem alta informalidade, você tem um alto desemprego. E aí, gente, quando eu falo desemprego, é porque os dados do IBGE, ele medem muito mais ocupação, né? Quando eu falo desemprego, eu falo gente sem emprego formal, sem carteira assinada, né? Você tem um alto desemprego, você tem 70 milhões de brasileiros endividados. Então, o consumo popular está colapsado. Esse é hoje, você que é pequeno, você que é médio, esse é hoje o seu principal problema. Seu principal problema. E aí, acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho vai dar um alívio para você. Porque você vai ter a geração de por baixo 2 milhões de empregos de maneira imediata. Isso vai dar uma fortalecida no consumo popular, no poder de compra da classe trabalhadora, no nível de demanda agregada do mercado, e você vai sentir sim um respiro. O custo a mais que você pode ter, se você parar para fazer as contas, o custo a mais que você pode ter, tendencialmente, pode ser compensado com o lucro a mais que você pode ter vendendo mais sua mercadoria, seus serviços. Agora, veja, existe um problema para as micro e pequenas empresas? Existe. Mas esse principal problema é o problema de custo da força de trabalho? Não.
Aí vamos abrir aqui site, né? Porque assim, a gente tem que falar as coisas com dado, né? Com informação. Então veja, eu vou abrir aqui um site, Maxwell vai colocar na tela e a gente vai lendo aqui uns trechos. É o site do Sebrae, viu, gente? É o site do Sebrae, né? Que mexe com o pequeno, o micro, o médio, o empreendedor e por aí vai. Vamos ver o que está dizendo o site do Sebrae. Começa aqui, ó. Dos mais de 21 milhões de empresas em atividade no Brasil, 95% delas são micro e pequenos negócios, incluindo os microempreendedores individuais, né? O segmento é responsável por 30% do produto interno bruto, do PIB, de acordo com o Sebrae, e de quase 1,9 milhões de empregos gerados em 2022. 72% foram criados por essas empresas. Aí vamos lá. Quais são os principais problemas, segundo o site do Sebrae, que essas pessoas enfrentam, né? Os micro, pequenos, comerciantes, empresários e tal, chamados de empreendedores. Vamos lá. Gleice Martins montou seu negócio, um empório de geleias, doces e biscoitos, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em plena pandemia. Ainda que a empresa esteja alcançando bons resultados, a empreendedora enfrenta problemas como o aumento do ticket médio. Aí, abre aspas para a Gleice, né? Nossa maior dificuldade é aumentar o valor médio de consumo de cada cliente, o que proporcionalmente impacta no desempenho das vendas. Outro desafio é crescer a cartela de clientes para gerar e manter capital de giro. Então veja, o que a Gleice está afirmando? O principal desafio dela é o que eu acabei de falar, é a baixa demanda agregada. O principal desafio dela é que ela tem dificuldade de aumentar o valor médio vendido para cada cliente e a cartela de clientes. Por quê? Falta dinheiro, falta renda, falta emprego, falta salário, né? Falta reestruturar o crédito popular e resolver o problema do endividamento das famílias. Primeira questão. Aí vamos lá para a segunda questão, para o site do Sebrae, viu, gente? Site do Sebrae. Ainda de acordo com Gleice, o desafio do crescimento da empresa esbarra em outro obstáculo, a carga tributária. Minha empresa passou de MEI para o Simples Nacional, onde os tributos são maiores. Isso nos trouxe um aumento de despesas que precisavam ser absorvidos pelas vendas do dia a dia. Pois é, gente, a carga tributária no Brasil é realmente alta, mas é alta para trabalhador e para classe média, viu? Rico no Brasil praticamente não paga imposto, viu? Rico no Brasil praticamente não paga imposto. Nós temos uma das menores alíquotas, taxas de imposto sobre heranças do mundo. Nós temos uma das menores alíquotas de TR, de imposto territorial rural do mundo. Nós praticamente não tributamos o consumo de luxo, que quase todos os países da OCDE, países da Europa, Japão, Estados Unidos fazem. No Brasil não existe tributação sobre lucros e dividendos distribuídos pelas empresas. Então, assim, no Brasil se paga muito imposto, sim. Trabalhador e classe média. Rico, bilionário no Brasil, praticamente não paga imposto. Então, a carga tributária, o negócio da Gleice, é outro problema fundamental, né? Continuando. Para alavancar as vendas, Gleice Martins tem investido em ações como tráfego pago, lista de transmissão no Zap, inserção de empresa nos aplicativos de entrega e variedade de mix de produtos. Chegamos a um ponto que é necessário outra visão do negócio, pois estamos imersos nos problemas do dia a dia. Nós também somos operacionais. Para empreender é necessário conhecimento e seguir busca do que ainda desconheço para melhorar meu negócio. Aí, em outra parte da matéria do Sebrae, veja o que é dito. Além das dificuldades práticas, os participantes do projeto também sinalizaram sensibilidade a temas como mudanças do mercado, novas demandas dos consumidores, concorrência, acompanhamento de evoluções tecnológicas e recursos financeiros limitados, além da inovação. Aí veja, abre aspas. Como os novos cenários econômicos e comportamentais, os empresários precisam avançar em 3, 4, o que era esperado para 10 ou 15 anos. Em empresas de pequeno porte, esse impacto é ainda maior, pois os recursos financeiros e humanos para se adequar são bem menores. Esse é o caso da empresária Marisa Trevisan, produtora rural que trabalha com a fabricação de temperos e especiarias e participa do projeto Vilarejo Inteligente Conecta Brasil. O negócio de Marisa, o Empório Marisa Sobre Rodas, está localizado em Boituva, interior de São Paulo, e enfrenta adaptações às mudanças tecnológicas, inovação e posicionamento digital. Percebi que meu negócio não possui uma
presença efetiva no digital. As demandas do dia a dia da empresa exigem muito tempo, contudo, entendo que nos tempos atuais, para pensar na expansão de uma empresa, é fundamental estar atento a isso. Entendi que ficamos à deriva caso não se invista nessa questão. É como caminhar sem norte, com expectativa de chegar a algum lugar, mas sem alcançá-lo. E aí, esse outro relato no site do Sebrae, o que é que mostra? Mostra uma outra pessoa que precisa, sabe de quê? De crédito. Precisa de crédito. Aí vem outro problema fundamental. Veja, gente. Veja, o mercado bancário no Brasil é controlado por 5 bancos, né? 5 bancos concentram 80% de todo o mercado bancário do Brasil. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, né? Taxa de juros básica, a taxa Selic e a taxa para o consumidor na ponta, né? Tem um dos maiores custos de serviços bancários, de spread bancário do mundo. O Brasil tem um cheque especial que é pornográfico, né? Taxa de juros no cheque especial pornográfico, criminoso. Acho que, aliás, a palavra criminoso é até melhor que a palavra pornográfico. O Brasil tem escassez de capital de giro, né? Para pequenos, médios, comerciantes e por aí vai. E assim, é muito difícil você conseguir acesso a crédito para, por exemplo, não, eu quero um crédito barato para fazer, por exemplo, a inserção digital do meu negócio. Não, quero um crédito barato para reformar aqui meu restaurante e conseguir atrair mais clientes. Não, quero um crédito barato porque eu participo aqui de uma cooperativa de produtores rurais e a gente quer aumentar a produção, por exemplo, aumentando o processamento do produto que a gente vende. É muito difícil, porque no Brasil a gente tem um cartel bancário e aí lucro do Bradesco, lucro do Itaú, lucro do Santander, cresce todo ano o lucro do BTG Pactual e o Banco do Brasil e a Caixa, que são bancos públicos que deveriam atuar no mercado para pressionar para baixo a taxa de juros, pressionar para baixo o custo dos serviços bancários, infelizmente estão dentro do cartel bancário. Então aqui você tem um segundo problema fundamental, você tem uma baixa demanda agregada, por causa da exploração contra a classe trabalhadora, em que você tem altíssimo desemprego, baixos salários, poder de compra dos salários muito reduzida e 70 milhões de brasileiros e brasileiras endividadas. Na outra ponta, o comerciante, o pequeno, o microempresário não tem acesso a crédito, não tem acesso fácil a capital de giro, não tem acesso fácil a financiamento, é explorado, é sugado por taxas de juros inacreditáveis, taxas de juros desumanas, que você tem que pensar 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes antes de pegar um empréstimo, porque aquele empréstimo pode acabar com sua vida, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, eu não vou falar o nome, eu não pedi autorização, mas eu tenho uma pessoa próxima a mim que na época da pandemia pegou um empréstimo de 7 mil, quando foi calcular a taxa de juros total, né? A taxa de juros total estava pagando 16 mil reais, né? E está pagando até agora, percebe? Então assim, é um negócio inacreditável. Negócio inacreditável. Então, assim, crédito barato, a gente tem a Caixa, a gente tem o Banco do Brasil, sabe? A gente tem a Caixa, o Banco do Brasil, e pode e deve pautar mudanças no mercado bancário para desconcentrar ele e baratear radicalmente o custo do crédito. Mas aí, você sai disso e vai para uma terceira questão, os custos sistêmicos da economia. Gente, você que tem um restaurante, a conta de luz é barata. Você que tem uma academia, a conta de luz é barata. Vamos lá? A conta de luz é barata. A conta de água é barata. Você que tem um negócio próprio que é ligado à comida, à cozinha e tal, o gás de cozinha é barato. Aumenta todo ano, gente, né? Aumenta todo ano. Então você tem custos sistêmicos que têm crescimento permanente. Então, por exemplo, seria ótimo para você que é micro e pequeno empresário pagar a conta de luz mais barata. Por que a gente paga uma conta de luz tão cara? Se o Brasil tem a chamada matriz energética mais limpa do mundo, né? Basicamente, o grosso da energia elétrica no Brasil é feito de energia hidrelétrica, né? Que inclusive já amortizou o valor dos investimentos. O que é que significa isso? Tirando o economês. Significa que foi feito um investimento para construir a barragem, para construir a hidrelétrica, e o valor desse investimento já foi todo coberto. Então, teoricamente, a gente deveria estar no momento de redução geral do custo da energia elétrica. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque está tudo sendo privatizado e entregue para empresa privada. Empresa privada, inclusive estrangeira. Então, assim, a Enel, em São Paulo, por exemplo, quem manda na Enel é o governo da Itália. Aí o governo da Itália tem problema no seu balanço de pagamentos
na sua conta de transações correntes e ela quer aumentar a entrada de dólares, por exemplo, para a Itália. O que é que ela faz? Ela manda a Enel aumentar a taxa de lucro. Aí ela piora o serviço, ela demite pessoas, ela quer fazer pressão para aumentar a tarifa para mandar mais riqueza para a Itália. Então a gente deveria estar pagando baixo na conta de luz. A gente poderia estar pagando barato na conta de água. Nós temos uma das maiores reservas hídricas do mundo, sabe? Pra vocês terem uma ideia, saiu uma reportagem alguns meses atrás na agência pública mostrando que a Suzano, ela, presta atenção, ela só no uso de outorgas de água federal, ela usa o equivalente de água suficiente para abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Bota aí, Maxwell, na tela essa matéria, por favor. Suzano, gente, uma empresa só. Vocês acham que essa empresa, ela paga uma fortuna, né, pela conta de água? Paga não, viu, gente? Paga não. Quem paga é você, quem paga sou eu, percebe? E o gás de cozinha? O Brasil tem a 6ª maior indústria petroquímica do mundo. O Brasil é autossuficiente em petróleo, né? Petróleo bruto. O Brasil poderia, por exemplo, ter uma produção 100% nacional do gás de cozinha produzido e baratear, de maneira geral, o preço do gás de cozinha. Sabe por que isso não acontece? Porque todo o complexo do petróleo e gás está sendo entregue para interesses privados e para também empresas estrangeiras que só querem lucrar em cima do sangue e do suor do povo brasileiro. Então, imagine só, se você tivesse uma redução da carga tributária, e aí é muito simples, gente, é reduzir imposto, né, para trabalhador, para trabalhadora, para classe média, para pequeno, para micro comerciante, e aumentar imposto para os super ricos, para os bilionários. Cobrar imposto sobre lucros e dividendos, aumentar o imposto sobre herança, aumentar o imposto sobre o consumo de luxo, fortalecer o imposto sobre transações financeiras que rendem muito dinheiro e por aí vai. Pra vocês terem uma ideia, veja, o trabalhador, a trabalhadora que recebe participação do lucro nas empresas, uma laminha ali, ele paga imposto de renda, né, sobre aquilo ali. Mas o grande empresário, o grande burguês que recebe lucros e dividendos da empresa, ele não paga imposto sobre aquilo ali. Vocês não entendem isso? O trabalhador que recebe uma laminha ali, participação de lucros da empresa, ele paga imposto em cima daquilo. O grande burguês não paga quando ele recebe lucros e dividendos. Então você tem um problema aqui. Você tem um problema de carga tributária alta, você tem um problema de escassez de crédito caro, de dificuldade de ter acesso a capital de giro. Você tem um problema do aumento permanente do custo sistêmico para o seu negócio, porque tendencialmente tudo está ficando mais caro. Está ficando mais caro a conta de luz, está ficando mais caro a conta de água, está ficando mais caro o gás de cozinha, está ficando mais caro para manter a segurança, está ficando mais caro para manter a manutenção do espaço. Porque, por exemplo, quando você deixa de fazer prevenção às tragédias climáticas, quando você deixa de fazer uma política urbana adequada, acontece o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Você tem um prejuízo gigantesco em relação a isso. Além desses custos sistêmicos mais gerais, água, combustível, conta de luz, gás de cozinha e por aí vai, a depender do setor, como o Brasil está se desindustrializando, né? O que é que significa isso? Significa que cada vez mais a gente compra as coisas de fora. Como é que compra as coisas de fora? Em dólar. O povo não come dólar, né? Mas como diria o Ciro Gomes, pão é trigo e trigo é dólar. O povo não come dólar, né? Mais remédio é dólar e é isso. Cada vez que tem uma mudança na taxa de câmbio, isso impacta em várias cadeias produtivas, impacta em vários preços. Então, para você, por exemplo, que tem uma loja de eletroeletrônicos, para você que trabalha com isso, você não controla o valor das coisas, né? Uma empresa multinacional decidir aumentar a taxa de lucro, aumentar o preço, ela aumentou e acabou. Se tem uma variação no dólar, né? Se o dólar sobe de valor, é isso, o dólar sobe de valor, você aumenta seu custo e paciência. Você não vai conseguir repassar para o consumidor final 100% desse aumento de custos. Então tem um problema aqui de aumento de custo sistêmico, gente. Aumento de custo sistêmico. E junta tudo isso, você tem uma baixa demanda agregada porque a classe trabalhadora está sem emprego bom, está sem salário bom. Gente, para vocês terem uma ideia, citando dados de novo, né, que são muito importantes. Para vocês terem uma ideia, hoje, no Brasil, sabe qual é a situação? De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE, em 2022,
70% dos profissionais com carteira assinada no Brasil recebiam até 2 salários mínimos. Em 2022, a maioria da população brasileira, 60,1%, vivia com até um salário mínimo per capita por mês. Já 31,8% tinham renda de entre 1 e 3 salários mínimos per capita mensalmente e 8,1% recebiam mais de 3 salários mínimos per capita por mês. Veja, gente, menos de 10% da população brasileira tem renda superior a 3 salários mínimos per capita por mês. Gente. Tamanho desse mercado interno aqui. Percebe? Como é que a grande burguesia, como é que o grande capital mantém sua taxa de lucro? Superexploração da força do trabalho. Cacete no lombo do trabalhador. Suga até não poder mais. Percebe? Então veja, esse não é seu grande problema. Se você é comerciante e tal. Se você é um pequeno empresário. Seu grande problema não é o custo da força de trabalho. Seu grande problema não é ter que contratar 2, 3 trabalhadores a mais. Isso não é seu problema. Porque já teve momentos que a economia estava um pouco melhor que você contratou trabalhadores a mais e é isso. Isso não é seu problema. O seu problema é que você tem uma carga tributária muito alta. O seu problema é que você não tem acesso a crédito. O seu problema é que falta apoio técnico adequado. Por exemplo, falta usar estruturas públicas para garantir apoio, para garantir assistência, para garantir troca de conhecimento, para garantir assistência técnica. Seu problema é falta de escala para vender, porque a demanda agregada está em depressão, percebe? Seu problema é um aumento permanente de custos sistêmicos, porque o país está se desindustrializando, porque o valor do gás de cozinha, do combustível, da água, da luz, das matérias-primas que você consome está crescendo cada vez mais. Por exemplo, Hoje no Brasil, livrarias e editoras estão sofrendo cada vez mais com a crise. Um dos motivos é porque o preço do papel não para de disparar no mercado brasileiro. Por que o preço do papel está disparando, gente? Sendo que o Brasil é um dos maiores produtores do mundo da matéria-prima do papel. Porque basicamente está tudo sendo exportado. O governo brasileiro não faz nada, deixa ao sabor do livre mercado. Ano passado o preço do papel subiu 30%. Tem livro meu, por exemplo, que eu falei com a editora para vender a R$50. A editora falou assim, João, não tem condição não, bicho. O preço do papel subiu pra caralho. A gente vai ter que vender a 70, 80. Eu falei assim, bicho, mas vai vender menos. A galera falou, paciência, velho. Porque o preço do papel tá subindo. Então, veja, percebe? Aí vamos imaginar que você é dono de uma livraria. Vamos imaginar que você é dono de uma livraria. Aí aprovou o fim da escala 6x1. Aí você vai ter que contratar mais 2 trabalhadores. Eu tenho certeza que o custo de 2 trabalhadores a mais vai ser muito menor que o custo do papel, que impacta no preço dos livros e reduz as suas vendas. Alguém vai dizer assim, mas Jones, aí no caso vai ter os dois, né? Vai ter o aumento do preço do papel e vai ter o aumento do preço do valor do trabalho. Mas assim, o valor do trabalho, você contratou 2 novos trabalhadores, está resolvido. O preço do papel pode aumentar de novo, né? Ano que vem, mês que vem e tal. O preço da conta de luz, o preço da conta de água, o preço do combustível, o preço dos remédios, o preço dos eletrônicos, porque nada disso a gente está produzindo. Desindustrialização, tudo dependendo do dólar, qualquer variação de câmbio, qualquer evento geopolítico, guerra, golpe de Estado, não sei o que, pipoca o preço. Percebeu? Então assim, você, micro e pequeno comerciante, se você defender lascar o trabalhador, você está defendendo lascar você mesmo. Porque quanto mais reduz o mercado, é você que vai falir. É você que vai quebrar. Não é o grande empresário. Né? Não é a galera da Rede Globo, do Itaú, do Unibanco, do Bradesco e por aí vai. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa defender que ao lado do fim da escala 6x1 em redução da jornada de trabalho, a gente defenda políticas econômicas que melhorem também a sua vida e que são demandas, inclusive, de toda a classe trabalhadora. Reduzir a exploração dos bancos, né? O custo do crédito, o custo dos serviços bancários, desconcentrar o mercado bancário, enfrentar o cartel dos bancos, é uma demanda de interesse de todo trabalhador, toda trabalhadora, porque todo mundo precisa de um financiamento para comprar uma casa, para comprar um carro, para estudar, para fazer uma viagem, para qualquer coisa dessa, né? Reduzir a carga tributária para a classe trabalhadora, para a classe média, é uma demanda de todo o povo brasileiro. E tributar os ricos, percebe? Tributar os bilionários, porque esse povo no Brasil praticamente não paga imposto, vive em paraíso fiscal. Aumentar
a capacidade de assistência técnica, de estímulo, de cooperação, inclusive usando universidades, usando institutos federais. Por exemplo, você tem uma cooperativa, por exemplo, de produtores. Você tem que ter mais apoio técnico, tem que ter mais política, tem que ter mais presença de extensões rurais, de apoio qualificado para você melhorar as condições de sua vida, com o seu negócio, com o que você quer fazer. Percebe? Tem que ter uma redução sistêmica de custos. É inaceitável que a gente paga por combustível que a gente é autossuficiente, por energia elétrica que a gente é autossuficiente e que o valor da construção das hidrelétricas, barragens por aí, grosso modo já foi toda amortizada, a conta de luz deveria estar caindo, não está. A gente poderia, inclusive, fazer programas de redução de custo sistêmico, estimulando emprego interno. Por exemplo, hoje no Brasil, a expansão da energia solar é basicamente consumindo tecnologia chinesa, gerando emprego na China, usando tecnologia chinesa, mandando riqueza para a China. Imagine, por exemplo, um programa de uso de painéis solares em massa, né, para pequenos e médios comerciantes, com crédito barato, financiamento de banco público, com uma coordenação para a produção brasileira, para a produção nacional desses painéis solares. Então a gente faz uma parceria estratégica com a China, exige a transferência de tecnologia, a instalação de fábricas aqui, uma regra de conteúdo nacional, garante crédito para estimular esse setor produtivo e depois uma política de crédito público a juros baixíssimos para todo comerciante, trabalhador, trabalhadora que quiser colocar um painel solar e reduzir sua conta de luz, conseguir colocar. Então a gente gera uma demanda em massa que vai ser suprida com produção nacional, gerando emprego aqui, reduzindo o custo de vida para o trabalhador, para a trabalhadora e o custo do seu negócio para o pequeno e para o médio comerciante. Percebe? Então assim, é disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando, é isso que é o central. O problema central aqui, gente, é a dinâmica capitalista, de maneira mais geral. O problema aqui é a dinâmica capitalista, em que a gente está falando basicamente de bilionários, de quem manda, que só está ganhando, que assim, para quem é bilionário, para quem é burguês, a economia brasileira está indo muito bem, viu? Vocês nunca vão ver, por exemplo, o Bradesco, o Itaú, as grandes empresas reclamar de falta de lucro. A economia está indo muito bem. Muito bem. Obrigado. Né? Mas para a maioria do povo, não. Aí vem a última questão. Não. A redução da jornada de trabalho vai prejudicar a produtividade do trabalho no Brasil. Gente, a produtividade do trabalho no Brasil está estagnada há 30 anos. Está estagnada. Veja, por que está estagnada? Vou aqui abrir um documento da FGV, Faculdade Getúlio Vargas, e Max só vai colocar aqui na tela para vocês. Eu vou ler um trecho do que está escrito aqui. Presta atenção. Isso é muito importante. O desempenho da produtividade da indústria brasileira desde meados da década de 90 foi muito negativo, com queda de 0,2% ao ano entre 95 e 2021, passando de R$ 38,8 por hora trabalhada para R$ 36,6 por hora trabalhada. Esses dados mostram que entre 95 e 2003 houve uma redução de 2,1% ao ano na produtividade deste setor. Nota-se ainda, no período pós-crise, entre 2014 e 2019, um baixo crescimento da produtividade da indústria, 0,8%, inferior ao observado no período 2003-2007, 1,1%, porém acima do observado entre 2007 e 2014, 0,2%. Já no ano 2021, após a elevação expressiva de 11,7% em 2020, houve uma forte queda de 9,4% na produtividade. Aí chegamos no setor de serviços. A produtividade do setor de serviços, que concentra cerca de 70% das horas trabalhadas e 73% do valor adicionado, também tem enfrentado um fraco desempenho. O baixo crescimento desde 95, de cerca de 0,4% ao ano, fez com que a produtividade por hora trabalhada crescesse ao longo de todo o período, passando de R$ 33,5% em 1995 para cerca de R$ 37 em 2021. Em particular, houve uma queda de 0,5% ao ano na produtividade deste setor entre 1995 e 2003. Após um período de expansão de 2003 a 2014, a produtividade do setor de serviços apresentou forte queda de 1,2% entre 2014 e 2019. Assim como no caso da indústria, também houve elevação da produtividade dos serviços
em 2020, 13%, em seguida a forte queda, 8% em 2021. Então, assim, a produtividade do serviço da indústria no Brasil está estagnada desde os anos 90. Na prática não cresce, porque você pega esse crescimento tímido e você compara com o crescimento populacional, na prática a produtividade reduziu. Sabe por que a produtividade reduziu, gente? Sabe por que a produtividade reduziu? Porque o modelo de capitalismo dependente no Brasil está baseado basicamente em aumentar a exploração. Então não tem incentivo de uso de tecnologia, um sistema nacional de inovação, não tem crédito, não tem ganho em escala, não tem proteção do mercado interno, não tem proteção de cadeias produtivas nacionais, é uma economia cada vez mais frágil. Há cadeias produtivas controladas por multinacionais que operam em dólar, aumento geral do custo sistêmico, aumento geral dos custos sistêmicos da economia para privilegiar interesses privados, percebe? Um investimento público cada vez mais declinante, abandono de infraestrutura, dificuldade da classe trabalhadora conseguir ter acesso ao ensino superior e quando tem acesso ao ensino superior conseguir ter emprego no Brasil, ficar no Brasil. Então a produtividade brasileira está declinando, está estagnada. Sabe por quê? O Rui Mauro Marini explicou isso no livro sobre desenvolvimento e revolução, coloca aí na tela Maxwell, e no Dialética da Dependência. O modelo de capitalismo dependente no Brasil está fundamentado na superexploração da força de trabalho. Aqui você não tem uma tendência de aumento da produtividade do trabalhador. Você tem um aumento de exploração, né? De superexploração do trabalhador, consumindo o seu fundo de vida, né? Piorando radicalmente seus salários, não dá nem para sobreviver, aumentando as horas de trabalho e por aí vai, percebe? Essa é a realidade do capitalismo dependente brasileiro. Um primeiro passo para a gente conseguir enfrentar isso e colocar em questão esse modelo neoliberal e o capitalismo como um todo é justamente o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho, que vai gerar emprego imediato, e a partir disso a gente pode fazer um debate, um grande enfrentamento nacional sobre o modelo econômico, um debate sobre quem paga imposto no Brasil, um debate sobre o domínio dos bancos sobre a economia brasileira, sobre o papel do rentismo, sobre o fato da economia brasileira estar cada vez mais desindustrializada, sobre o controle dos monopólios estrangeiros, sobre o aumento permanente dos custos sistêmicos da economia, sobre o fato dos recursos naturais do Brasil não estarem atendendo aos interesses do povo trabalhador brasileiro, sobre a ausência de estruturas públicas que deem apoio necessário a quem quer viver do seu trabalho, da sua ideia. Enfim, hoje no Brasil, por exemplo, eu me formei agora, eu tenho uma ideia muito boa, velho. Tenho uma ideia muito boa, sei lá. Me formei em biologia e eu fiz uma pesquisa durante a minha graduação e eu tenho uma ideia, um negócio muito foda. Você não vai conseguir crédito, você não vai conseguir apoio, você não vai conseguir porra nenhuma. Percebe? Assim, então esse é o problema real. Esse é o problema real. A luta pelo fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais pode ser um estopim para a gente questionar essa economia de saqueio, essa economia de fome, essa economia de exploração, em que 5 bilionários concentram a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. É uma das maiores concentrações de renda e riqueza do mundo. Para a gente começar a enfrentar isso e avançar numa luta em defesa da classe trabalhadora, é fundamental a redução da jornada de trabalho, né? É fundamental a gente garantir o fim da escala 6x1. Tem um elemento também da saúde, do aumento da produtividade do trabalhador e da trabalhadora a partir da saúde, mas eu já debati isso em outro vídeo do canal, né? O movimento VAT e a saúde do povo trabalhador. Coloca aí na tela, Maxwell. Aí eu não vou repetir os argumentos desse vídeo, eu peço que vocês assistam esse vídeo, por favor. Maxwell vai colocar ele como primeiro comentário, né? Vídeo fixo. E é isso, galera. É isso. E aí vai ter os cortes aí circulando e tal. Vou produzir mais conteúdo sobre isso também. Pode deixar que a gente vai entrar nesse debate com força para derrubar a escala 6x1 e reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.